Vamos ler o texto. O tema que eu dei para a mensagem é verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza. Eu quero ler com vocês esse texto de Lucas 2, a partir do verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que estava à consolação de Israel, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Quero orar com vocês mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que a Tua palavra possa iluminar nossa mente, possa iluminar mais uma vez os nossos caminhos. Toma, ó Deus, o coração de cada um de nós. Eu preciso do Senhor para transmitir a palavra, e os meus irmãos que estão aqui, todos aqueles que nos ouvem agora, quem sabe, ó Pai, pelo nosso canal no YouTube, que todos possam ser agraciados com a Tua palavra. Eu oro, ó Deus, para que o Senhor tenha liberdade, fale, ministre, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos caminhando e chegando, talvez, naquilo que a gente chama de o maior evento da igreja depois da Páscoa, que é o Natal. São duas agendas que para a igreja são muito especiais. A Páscoa, que fala do renascimento, o ressurgimento, a ressurreição de Cristo, e nós temos o Natal, que é a encarnação, o nascimento de Jesus, o Deus que estava lá no seu alto e sublime trono, abriu mão de toda a sua glória e veio, se fez carne, para cumprir aqui o seu propósito, a sua missão de morrer pelos nossos pecados. O Natal, assim como a Páscoa, são duas datas extremamente importantes para a vida da igreja. Agora veja, o Natal é uma celebração, mas mais do que uma celebração, o Natal precisa ser para nós uma reflexão. Uma reflexão. Às vezes, nessa época do ano, nós nos concentramos muito nas festas, nós nos concentramos muito nas luzes, nos presentes, e nós nos esquecemos, muitas vezes, de olhar para aquilo que realmente é importante. Não há problema nenhum nós celebrarmos, não há problema nenhum de você ir ali, preparar uma mesa bonita, decorar sua casa, chamar sua família, sentar à mesa. Não há problema em festejar, em celebrar, mas nós não podemos nos esquecer daquilo que realmente é importante. Por isso, veja, é uma celebração, mas precisa ser um tempo de reflexão. De reflexão. E o propósito desta mensagem é exatamente este. Nós vamos refletir um pouco sobre a nossa vida, à luz dessa passagem. Nós temos aqui a história que nós lemos de um homem
Esse homem é extremamente pouco conhecido. Ele quase que não aparece. Na verdade, se você olhar os 66 livros da Bíblia, se você olhar folha por folha, história por história, nós temos o único relato, a única vez que o nome desse homem, dessa personagem bíblica aparece é aqui em Lucas capítulo 2. Ele é chamado de Simeão. A Bíblia fala muito pouco sobre ele. Apesar de falar pouco, ela fala o suficiente para nós aprendermos, para nós conhecermos aqui a figura de um homem sensacional, uma pessoa incrível e que tem muito para nos ensinar. Antes de aprender com Simeão, veja o que a gente consegue identificar nesse texto sobre a vida de Simeão. Poucas coisas, mas a Bíblia ainda fala de uma forma que a gente consegue, então, identificar quem é ele. O que a gente sabe sobre ele? Simeão, ele vivia em Jerusalém. É exatamente o que o texto está dizendo. Ele era alguém que morava, residia em Jerusalém, na cidade de Jerusalém. O que mais nós sabemos sobre ele? Nós sabemos que ele trabalhava, ele servia no templo. A Bíblia não fala o que ele fazia ali. Não dá para saber se ele era um sacerdote. Alguém disse, Simeão era um sacerdote no templo, mas a Bíblia não fala isso. Talvez seria um sacerdote, mas ele poderia ser um levita, alguém que não era um sacerdote, mas que servia ali, ajudava, trabalhava no templo. É o que a Bíblia diz. Morava em Jerusalém, trabalhava no templo, e o que mais? A gente sabe que ele também tinha sua idade avançada. Ele não era um jovem, ele não era simplesmente alguém de meia idade. Muito provavelmente, Simeão era já um ancião, já era um senhor de idade. Por que isso? Dá a entender no texto que ele já estava no final dos seus dias. Por quê? Porque quando ele segura o menino Jesus, quando ele segura a criança, o menino Jesus nos braços, o que ele diz? Ele diz, Senhor, agora pode me despedir em paz. Veja, agora pode me despedir em paz. A ideia que dá é que ele já estava já no final dos seus dias e que ao conseguir realizar esse sonho, conhecer o menino Jesus, tê-lo em seus braços, veja, ele fica satisfeito e ele já diz, ufa, ainda bem que eu consegui em vida realizar este sonho. É isso que a gente sabe sobre Simeão. Veja, mesmo sabendo tão pouco, o que a gente vê é que esse homem foi um homem muito especial, extremamente especial. Não é para menos. Não é para menos. Pense comigo, ele foi alguém que conseguiu segurar Jesus nos braços. Você parou para pensar o tamanho do privilégio? Ele conseguiu, foi uma das pessoas que teve a oportunidade de não apenas conhecer Jesus, mas ele conseguiu segurar Jesus nos seus braços. Então, o pouco que a gente sabe é o suficiente para a gente reconhecer que ele foi um grande homem. E veja, ele tem o seu nome nas Escrituras Sagradas. Quantas pessoas passaram perto de Jesus, conheceram Jesus, e que nós não conhecemos a história dessas pessoas. Mas Simeão, apesar de ser muito rápido esse relato, é suficiente. Veja, ele tem o seu nome escrito na Bíblia. A grandeza de Simeão não estava no seu poder aquisitivo. Não sabemos
se ele era rico ou se ele era pobre. A grandeza de Simeão não estava também no círculo de pessoas que ele conhecia. Ele não era uma pessoa importante. Ele não era uma pessoa, talvez, que ocupava uma posição importante ali em Jerusalém. Não. A grandeza dele também não estava no número de seguidores que ele tinha nas redes sociais. A grandeza dele não estava nos diplomas que ele havia conseguido, nos cursos que ele havia completado. A grandeza de Simeão estava na forma como ele viveu a sua vida. A grandeza de Simeão estava na forma como ele viveu a sua vida, veja, se concentrando na expectativa de a qualquer momento o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, chegasse, e ele queria presenciar isso. Ele vive a sua vida esperando, ansiosamente, aguardando a chegada do Messias, que viria para salvar o seu povo e, consequentemente, salvar a sua vida. E ele vive em função disso. E é daí que o faz realmente ser um grande homem, esse homem incrível. Nesse Natal, ou pelo menos nesse período que nós estamos, que nós chamamos, esse período natalino, nós somos desafiados a viver a nossa vida exatamente como Simeão viveu a sua vida. Somos desafiados a viver da mesma forma, com a mesma grandeza espiritual que ele viveu. Para Simeão, nada era mais importante do que Jesus. Para Simeão não havia nada mais importante do que Jesus. E é exatamente isso. Talvez essa seja a grande reflexão que nós precisamos fazer. Nós estamos no período do Natal, nós comemoramos, celebramos o nascimento de Jesus, mas muitas vezes estamos agarrados e apegados àquilo que são adereços. Nós olhamos a mesa, o que é que nós vamos fazer para o almoço, como nós vamos decorar a casa, o que é que nós vamos comprar de presente, e aí às vezes nós nos esquecemos de dar o valor que Jesus precisa. E Simeão, ele nos mostra que o que ele mais queria na vida era simplesmente conhecer Jesus, ter esse encontro com o Salvador. Então eu convido você a refletir comigo sobre a vida de Simeão e descobrir aqui o que é que a gente pode aprender com esse homem. O que é que a gente pode aprender? Simeão era um grande homem, por quê? E aí eu trouxe 5 pontos que eu quero deixar para vocês. São 5 pontos que nós identificamos na vida de Simeão, que eu acredito ser relevantes para todos nós. Primeiro lugar, Simeão era um grande homem porque ele combinava 2 coisas: justiça, veja, e piedade. Ele combinava essas 2 coisas, justiça e piedade. Eu vejo isso no versículo 25. Veja, o verso 25 nos diz isso. Diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Justo e piedoso. Combinar essas 2 coisas, sem dúvida, faz de Simeão uma pessoa nobre. Eu imagino que as pessoas que conseguem, que adquirem, ou que conseguem ser essas 2 coisas, quando você identifica essas 2 coisas na vida de uma pessoa, sem dúvida, você está diante de uma pessoa nobre. Isso é nobreza. Poucas pessoas combinam justiça e piedade.
O que seria um homem justo? O que seria justiça? Veja, justo é aquele que quer que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade. Isso é justiça. Justo é aquele que quer, ele deseja, ele espera que todas as pessoas, independentemente de quem elas são, sejam tratadas com justiça, com dignidade. Eu sou justo quando eu não aceito que ninguém seja tratado diferente. Veja, o pobre não pode ser tratado diferente porque ele é pobre. Aliás, o rico também não pode ser tratado com diferença por ele ser rico. Tanto o pobre quanto o rico são tratados iguais, isso é justiça. O que mais? Veja, eu não quero que as pessoas sejam tratadas diferentes pela posição que elas ocupam. Talvez aquela pessoa na empresa que ocupa a menor ou a posição talvez mais discreta, e aquela pessoa na empresa que talvez ocupa a posição de maior destaque, tanto um quanto o outro, quando são tratadas de forma igual, veja, equilibrada, isso é justiça, isso é dignidade. Tanto para um quanto para outro. Nós não devemos tratar as pessoas com diferença, por exemplo, pela cor da pele, pelas opções que as pessoas às vezes têm e acabam escolhendo na vida. Nós não devemos tratar as pessoas diferentes pelo defeito físico que talvez aquela pessoa carrega. Isso é justiça. O que é justo? Justo é aquele que quer que todos sejam tratados dignamente, com justiça. Vamos ser práticos e vamos trazer isso também para os nossos dias. Como é que a gente é e pode ser justo hoje em dia? Quem é justo não fura fila. Quem é justo não fura fila. Você vai para o seu carro num dia onde o posto de gasolina está cheio de carros, todo mundo resolve abastecer no mesmo horário que você resolveu. E aí você chega ali e fica, e agora, onde é que eu entro? E de repente você encontra ali um espaço, eu vou entrar por aqui, eu acho que aqui vai chegar mais rápido. Mas daí você percebe que uma pessoa já estava ali na sua frente, mas ele não teve a mesma ideia que você. E aí você, talvez, se julgando um pouco mais esperto, escolheu uma brecha para chegar na bomba de combustível mais rápido. Mas você tem a consciência de que aquela pessoa, ela chegou primeiro do que você. Justiça é mesmo que você chegue na bomba primeiro, sabendo que aquela pessoa estava na sua frente, você vai deixá-la abastecer primeiro. Isso é justiça. Justiça, o justo não fura fila. O justo, veja, não é espertinho no balcão. Quando você vai ali num balcão de uma loja e estão pessoas aguardando, e de repente o vendedor chega no balcão e ele vai atender você porque ele viu você primeiro, mas você sabe que outros estavam ali na sua frente. O justo, ele cede a sua vez. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pessoas chegaram primeiro do que ele. Isso é justiça. Isso é justiça. Justiça é você passar em um concurso por mérito, e não por um padrinho que vai ali e com uma carteirada pega o seu currículo, a sua nota, e coloca o seu currículo e o seu nome na frente daqueles que tiraram a nota melhor do que você. Isso é justiça. Veja, quem é justo não falsifica documentos. Quem é justo não é beneficiado às custas das outras pessoas. Isso é justiça.
Quem é justo não quer levar vantagem, mesmo talvez tendo uma carteira, uma identificação, uma posição que lhe dá vantagem. Isso é justiça. Eu digo isso porque tem pessoas que só se revoltam quando a injustiça ela cai sobre ela. Você viu aquele ditado? Pimenta nos olhos dos outros não ardem nos nossos olhos. Não é assim? Então, enquanto eu estou sendo beneficiado, eu fico quietinho. Enquanto eu estou ganhando ou sendo privilegiado, eu fico quieto. Mas eu vou me revoltar quando eu vejo os outros serem beneficiados e eu não. Isso não é justiça. A justiça está no fato de você querer que os outros sejam beneficiados, assim como você, e em contrapartida, se os outros não estão sendo, você também não deve ser. Justiça. A Bíblia diz que Simeão era justo, mas ela diz também que ele era piedoso. O que seria alguém piedoso? Veja, nós conhecemos muito pouco essa palavra piedoso. A gente ouve, mas às vezes a gente não sabe de onde ela vem. Nós conhecemos essa palavra por conta dos papas. Eu não sei quantos conhecem aí as histórias dos papas, mas tem ali, por exemplo, o Papa Pio IX. Pio IX. Então, para que você saiba o que é piedade, você se lembra dessa palavra. Lembre-se dessa palavra, o Pio IX, que é o nome ali que se dava ali para o Papa fulano de tal. O que seria pio? O pio é justamente o contrário de ímpio. Então, quando você tem e conhece a palavra ímpio, aquela pessoa é uma ímpia. Ímpia é o contrário de pio. Então, são antônimos, são palavras que estão, veja, na contramão uma da outra. Enquanto a palavra ímpio nós usamos para o negativo, a palavra pio nós usamos para o positivo. É isso. A Bíblia diz que Simeão era pio, era piedoso. O que é piedoso? Piedoso é aquele que faz o bem. O piedoso é aquele que é bom. Ele tem na sua natureza a bondade. Ele é solidário. Ele é altruísta. Ele é generoso com facilidade. É aquele que a gente chama e muitas vezes diz, olha, aquela pessoa, ela tem uma boa alma. Já ouviu essa expressão? Ele é um bom homem, é uma boa mulher, é alguém que tem um bom coração. Uma outra expressão bonita, né? Um bom coração. Ele é bom de coração. Esse é o ímpio. E o ímpio, aliás, esse é o pio, o piedoso. E o ímpio? O ímpio é o contrário disso. Enquanto o piedoso tem um bom coração, o ímpio tem um coração mau, um coração ruim. Enquanto o piedoso tem uma boa alma, é de uma boa alma, veja, o ímpio, ele tem uma alma comprometida. O seu comportamento revela isso. Então, queridos irmãos, se o cristianismo conseguisse fazer isso conosco, já seria de bom tamanho. Se o evangelho de Jesus, se a pessoa de Jesus conseguisse nos inspirar a sermos pessoas justas e piedosas, se nós tivéssemos a combinação dessas duas coisas, justiça e piedade, já seria de bom tamanho. Imagine se as pessoas conseguissem identificar justiça e piedade na sua vida lá fora, na sua empresa onde você trabalha, na rua onde você vai e acaba fazendo ali os seus negócios.
dentro da sua casa, com a sua família. Imagine se o cristianismo conseguisse fazer isso com você. Se nós fôssemos identificados assim como Simeão. Isso é importante, essa reflexão, sem dúvida, é muito importante, principalmente nessa época onde nós celebramos o nascimento de Jesus. Porque um dia Jesus nasceu também no nosso coração e, consequentemente, o Evangelho precisa fazer isso com a gente. Transformar a nossa vida. Nós não somos mais ímpios, mas nós estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, que é um exemplo de piedade. Nós não somos, veja só, perfeitamente justos, mas nós servimos aquele que é a justiça em pessoa, encarnada. O cristianismo precisa fazer isso, e nada mais importante nessa época do ano do que nós olharmos para o nosso coração e sondarmos ele, e vermos se nós estamos conseguindo combinar essas duas coisas. Que nós possamos seguir esse exemplo, porque isso é importante. Que a justiça e a piedade sejam dois ingredientes indispensáveis na minha e na sua vida. Vamos lá, Simeão era também um homem, um grande homem, por quê? Porque ele tinha esperança espiritual. Ele tinha uma esperança espiritual. Olha o que diz o versículo 25, e eu estou no texto, no mesmo texto que a gente leu. Aliás, o único texto que fala sobre a vida de Simeão, na Bíblia. Olha o que diz. O texto diz assim também, e que estava a consolação de Israel, veja, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Então, veja, ele tinha justiça, ele tinha piedade, mas ele também tinha esperança. O texto está dizendo que ele estava esperando, ele esperava a consolação de Israel. Ele esperava. A esperança de Simeão não estava baseada nas circunstâncias temporárias. A esperança de Simeão estava naquilo que é eterno. Ele não estava esperando um político importante assumir a cadeira na expectativa de que aquele político resolveria o problema do seu povo. Simeão não estava esperando um médico. Simeão não estava esperando um importante advogado. Simeão não vivia esperando resolver os problemas da vida. Ele não colocava a esperança na igreja de Jesus. Ele não colocava a esperança nos seus vizinhos, na sua família. Percebe? Ele esperava a consolação de Israel. E ele esperava, veja, das mãos do próprio Deus. O eterno, o nosso Deus Pai, havia prometido que enviaria o Messias. E que o Messias viria, sim, para trazer salvação, libertação para aquele povo que estava ali algemado, que estava ali acorrentado. Eles esperavam essa libertação. E Simeão era alguém que estava nessa expectativa. Ele esperava a manifestação do Messias de Israel. Ele esperava, todos os dias, ele esperava pelo Consolador, aquele que viria para libertar. A qualquer momento, o Messias viria, e ele vivia a vida em função disso. Ele trabalhava no templo, ele cuidava dos seus negócios, muito provavelmente tinha sua casa, sua família, e ele vivia de tal forma que a qualquer momento, o Messias viria. E é exatamente o que acontece. O Messias veio, e quando ele veio, ele reconhece aquela criança como o Filho de Deus. Nesse Natal, nós celebramos
a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, que precisa ser para nós essa esperança espiritual. A esperança da igreja. Mais uma vez, é um tempo para que a gente reflita onde é que está a nossa esperança. Muito tempo a igreja coloca a esperança, por muito tempo a igreja vai e coloca a esperança, veja, nos políticos, coloca a esperança talvez na economia, coloca a esperança talvez em um médico, em um advogado. Nós precisamos entender que nós precisamos nos concentrar naquilo que realmente é importante. Bons políticos são importantes, são importantes. Bons médicos, bons advogados são importantes, são importantes. Mas veja, o que realmente é essencial? A igreja precisa ir para aquilo que é essencial. E o essencial para a igreja é colocar a esperança, não nos homens, mas em Deus, naquilo que é eterno. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A nossa esperança, como a de Simeão, deve estar em Cristo Jesus. Deve estar em Jesus. Nós somos o povo que vive pela fé. Nós somos o povo que, sem dúvida, crê que a nossa salvação e a nossa libertação virá das mãos daquele que está no controle de todas as coisas. Virá das mãos de Jesus. Se você está chegando no final desse ano, talvez vivendo um tempo muito difícil, coloque a sua esperança em Jesus. Jesus não apenas nasceu há mais de 2000 anos atrás, mas ele cumpre o seu propósito de morrer por você, de dar e entregar a sua vida em favor de você. Veja, tudo para mostrar o quanto ele te ama, o quanto ele espera que você realmente melhore. Então veja, entregue aquilo que está pesando sobre os seus ombros naquele que realmente pode resolver todas as coisas. Entregue aquilo que você não pode mais segurar nas suas mãos, entregue aquilo que você não pode mais segurar nas suas mãos, naquele que é poderoso para fazer todas as coisas, naquele que é poderoso para curar a sua enfermidade, naquele que é poderoso para desembaraçar os seus negócios, aqueles papéis que estão embaraçados, entregue nas mãos daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Cristo veio não apenas para morrer e perdoar os nossos pecados, veio não apenas para salvar a nossa vida. Cristo Jesus veio para nos dar vida plena e abundante. Se você está com os seus ombros sobrecarregados, lance aquilo que pesa sobre os seus ombros nas mãos daquele que pode trazer para você alívio imediato. Descanse os seus problemas nas mãos daquele que pode fazer todas as coisas. Descanse isso. Sua esperança precisa estar em Jesus, aquele que pode fazer todas as coisas. Simeão foi um grande homem também, porque além de justiça, além de piedade e além de esperança, ele fez da fé a bandeira da sua vida. Versículo 26. Ele fez da fé a bandeira da sua vida. No verso 26, o texto diz assim: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Eu não sei de que maneira e de que forma isso aconteceu, mas veio uma palavra, uma revelação através do Espírito Santo para Simeão um dia na sua vida. Simeão, você não vai morrer até que você veja o Cristo do Senhor. Então veja, ele vive a sua vida agarrado nessa revelação, nessa promessa.
Imagine um homem que ele dizia assim todos os dias: Senhor, não me deixe morrer sem que eu veja o Cristo do Senhor. Imagine alguém que ele vivia todos os dias, e todos os dias ele se lembrava dessa revelação, e ele dizia: Senhor, a única coisa que me interessa é o Cristo. Não me deixe morrer sem conhecer o Cristo. Não me deixe morrer. Senhor, as coisas de Deus, a causa de Deus realmente é importante para mim. Não me deixe morrer sem que isso eu veja. Veja, ele faz disso a bandeira da sua vida. A razão e o propósito da sua vida não estava em coisas aqui da terra, mas tudo o que ele fazia com esse propósito, com essa finalidade. Ele aguardava ansiosamente, ele esperava ansiosamente esse momento, o momento em que ele conhecesse o Cristo, o Messias de Deus. Ele faz disso a bandeira da sua vida. Veja, e eu como pastor, eu me preocupo muitas vezes porque eu vejo que muitas pessoas, elas têm levado a sua fé, não como algo essencial, não como uma bandeira importante e essencial da vida, mas mais como algo assim, que eu chamaria de um confete. Eu não entendo nada de fazer bolos, mas eu imagino que o confete que a gente joga ali em cima do bolo, aqueles granulados, aquelas coisas que a gente vai ali e decora o bolo, aquilo não é essencial para o bolo. Você faz bolo sem os confetes, mas você não faz bolo sem farinha. Ou pelo menos que seja farinha de arroz, para aqueles que têm intolerância ao glúten. Existem ingredientes essenciais para a gente fazer um bolo. Assim como na nossa vida existem ingredientes que são essenciais, e a fé é um desses ingredientes especiais. Essenciais, aliás. E eu percebo que muitas pessoas, elas não têm a fé como uma bandeira, não é como algo essencial, fundamental. Ah, eu vou para a igreja, pastor. Olha, eu gosto da igreja, mas eu gosto também de outras coisas. A igreja não é essencial para mim, pastor. Eu já ouvi isso de algumas pessoas. Ah, pastor, olha, eu oro, eu gosto de orar, mas a oração não é essencial para mim. Eu consigo viver sem oração, pastor. Veja, a oração precisa ser essencial. Na vida de um discípulo de Jesus, a igreja, a oração, a meditação nas Sagradas Escrituras ou a leitura bíblica é essencial. Isso faz parte, está estampado na bandeira de todo aquele que conheceu a Jesus. Simeão carregava isso no coração. Ele trabalhava no templo, ele trabalhava. Ele tinha sua casa, muito provavelmente tinha sua casa, sua família, talvez os seus filhos. Simeão tinha os seus sonhos, imagino, tinha os seus projetos, com toda certeza também tinha os seus projetos, mas a vida de Simeão estava baseada e estava fundamentada na sua fé, e não estava fundamentada nos confetes. Não eram os adereços. A vida de Simeão realmente era uma vida verdadeira. Isso o tornou uma pessoa grande. Mesmo um desconhecido, alguém que talvez nunca teria o seu nome conhecido, mas justamente o seu nome está aqui, justamente pela forma, pelo estilo de vida que ele optou em ter. A fé desse homem é uma fé que para nós precisa ser espelhada. Nós precisamos aprender com ele. Então veja,
Será que a fé é a sua bandeira? O Natal é um tempo de nós colocarmos realmente atenção naquilo que é essencial. Aonde é que está Jesus na sua lista de prioridades? O próprio Jesus disse, olha, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Será que o reino de Deus está em primeiro lugar? Será que ele é essencial para nós? E o Natal nos arremete a isso. O que é que me parece? Para Simeão, a sua fé, veja, o evangelho, a própria igreja, o templo, a oração, a Bíblia Sagrada, as coisas de Deus, veja, eram ingredientes essenciais. Era a prioridade. É importante uma mesa bonita no Natal, sim. É importante a família reunida, sem dúvida. É importante você decorar sua casa muito bonito. É isso mesmo. Vamos participar, vamos nos envolver. Esse é um mês de celebração, mas é um mês de reflexão. Onde é que Jesus, qual posição Jesus está ocupando no seu coração? Senhor, não me deixe morrer sem que eu veja o Cristo do Senhor. São palavras de Simeão. Veja, Senhor, a única coisa que me interessa na vida, que realmente é essencial para mim, é conhecer o Cristo. O Natal é um tempo de nós colocarmos a atenção naquilo que realmente é essencial. O Natal é um tempo de você colocar a atenção naquilo que realmente é e deve ser prioridade. Então, coloque realmente as suas prioridades em ordem nesses dias tão inspiradores para todos nós. Em quarto lugar, Simeão é um grande homem porque ele era movido pelo Espírito Santo. Ele era movido pelo Espírito Santo. Olha o que diz o versículo 27. A parte A diz assim: movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Veja, a condução, o mover do Espírito Santo foi fundamental na vida de Simeão. Foi fundamental na vida dele. Veja, como que o Espírito Santo conduziu Simeão para o templo. Ele não poderia deixar de estar naquele lugar exatamente naquele momento. Exatamente naquele momento, os pais de Jesus, ali, Maria e José, levariam o menino Jesus para aquele templo, naquele lugar. O Espírito Santo, sabendo e vendo o coração sincero e íntegro de Simeão, moveu esse homem para o templo naquele lugar. Uma sincronia perfeita. Tudo para que Simeão conseguisse realizar o seu tão sonhado sonho, para que se cumprisse aquela tão importante revelação na sua vida. Então, no Natal, nós somos lembrados da importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. A importância, não há nada mais importante do que nós buscarmos a orientação do Espírito Santo. Estamos terminando o ano, vamos começar um novo ano. Imagine se o Espírito Santo fizesse parte do nosso cotidiano. Imagine se o Espírito Santo guiasse, movesse você, não apenas para vir na igreja, como ele moveu você para vir aqui hoje, mas imagine o Espírito Santo movendo você no seu trabalho, levando você exatamente nos lugares certos, nas horas certas, no momento exato. Quantas oportunidades que nós perdemos por sermos movidos não pelo Espírito Santo, mas talvez pela nossa ansiedade. Quantas vezes nossas preocupações nos moveram para lá e para cá, nos levaram muitas vezes a perder grandes oportunidades. Por quê? Porque você estava sendo movido pelo seu coração enganoso.
Olha, eu não posso hoje ir à igreja, porque se eu for hoje à igreja, eu preciso trabalhar, porque se eu não trabalhar, mas você não vai, é domingo, talvez é o dia de você ouvir uma palavra, não, o trabalho para mim, nesse momento eu preciso trabalhar. Veja, você está sendo movido por uma preocupação, por uma ansiedade. Irmãos, veja que importante, veja que essencial. Imagine se todos os dias do ano você fosse movido pelo Espírito Santo. Lá no seu trabalho, diante das encruzilhadas, dos desafios que todos nós temos, imagine se o Espírito Santo movesse as suas mãos, movesse os seus lábios, movesse os seus pés e levasse a sua mente realmente a pensar naquilo que realmente você precisa pensar. Imagine isso. Meu querido irmão, que nesse tempo, que exatamente nesse período do ano, você possa consagrar a sua vida, dobrar os seus joelhos e todos os dias recorrer, colocar sua mente e o seu coração na presença de Deus e dizer: Senhor, Espírito Santo, guia os meus passos. Espírito Santo, guia os meus passos, guia as minhas palavras, me ajude, Espírito Santo. Mais importante do que você tentar resolver com o seu braço forte, mas limitado, é você colocar sua vida nas mãos do Espírito Santo, porque Ele vai levar você realmente a ser a melhor versão de você mesmo. Você vai chegar no lugar certo, vai falar com as pessoas certas, na hora certa, e tudo vai dar certo. Tudo dá certo para aqueles que são movidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. O nome de Simeão está aqui, não porque ele era alguém extremamente capaz, não porque ele era alguém extremamente perspicaz, não era alguém extremamente inteligente, brilhante, mas era um homem movido pelo Espírito Santo de Deus. O que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher não é aquilo que ela tem, não é a sua capacidade, mas é o tanto dessa pessoa que está nas mãos e entregue nas mãos de Deus. Entregue a sua vida nas mãos de Deus e deixe o Espírito Santo guiar os seus passos. E com certeza você vai chegar e ser a melhor versão de você mesmo. E eu quero encerrar. Simeão era um grande homem porque ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Versículo 28, verso 28 diz assim: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que me preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. Irmãos, nesse final de mensagem, eu estou terminando, mas pense comigo aqui. Quantas pessoas viram Jesus já adulto, no auge do seu ministério, realizando milagres, e o reconheceram como um impostor, e não como filho de Deus? Quantas pessoas doutas, quantas pessoas extremamente estudadas, religiosas, viram os milagres de Jesus, mas não reconheceram Jesus como Filho de Deus, rejeitaram Jesus. Viram Jesus realizando milagres e não reconheceram os milagres, não reconheceram Jesus. Simeão foi um homem que foi movido pelo Espírito Santo, chegou ao templo exatamente no momento em que os pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus. Por algum motivo, Simeão pegou o menino Jesus nos braços. Quando Simeão olhou para a criança, naquele momento, ele reconhece que aquela criança era o Cristo, era o Messias, era o Filho de Deus. Você consegue entender o que realmente é essencial na vida de um homem? O que é que faz um homem grande? Onde é que está a grandeza, a verdadeira grandeza de um homem? Onde é que está a verdadeira grandeza de uma mulher?
Jesus. Existia um homem que era muito rico, muito rico, muito rico. Tudo que ele tinha era dinheiro. Veja, existia um homem que era muito pobre, muito pobre, muito pobre. E tudo que ele tinha era Jesus. Essa é a perspectiva humana. Sabe qual é a perspectiva dos céus? Existia um homem que era muito pobre, muito pobre, muito pobre. Tudo que ele tinha era dinheiro. Existia um homem que era muito rico e muito rico. Tudo que ele tinha era Jesus. O que nos faz ricos, o que nos faz grande, não são os nossos diplomas, não é o montante do dinheiro que nós conseguimos guardar ou conquistar no decorrer da vida, não é o número de pessoas que nos seguem, não é a posição que a gente ocupa, não é nada disso. O que nos faz realmente grandes é o Deus que nós servimos, é Jesus. Quando Simeão, e se Simeão não tivesse reconhecido ali o menino, e se Simeão tivesse rejeitado aquela criança, e se ele não tivesse recebido ou reconhecido Jesus como Senhor e Salvador de Israel e da sua vida, com certeza Simeão seria mais uma pessoa qualquer, que passou. O seu nome não estaria aqui, o seu nome está aqui. Veja, ele era justo e piedoso. Ele é alguém que colocava a sua esperança nos céus. A sua esperança estava em Deus. Veja, Simeão é alguém que tem a sua fé como bandeira. Nada era mais importante para Simeão do que a sua fé. Simeão é, sem dúvida, alguém movido pelo Espírito Santo. E Simeão é alguém que reconhece que não conseguiria viver a vida sem Jesus. Irmãos, tudo é importante, mas Jesus é essencial. Coloque Jesus em primeiro lugar. Coloque a sua fé em primeiro lugar. Coloque o Espírito Santo em primeiro lugar. Preocupe-se em ser realmente um reflexo, um discípulo verdadeiro, que preza pela justiça, que preza pela piedade, alguém que espera realmente no Senhor. Faça isso, e com toda certeza, você será um grande homem e uma grande mulher. Com toda certeza, 2025 para você será um grande ano, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por favor. Nós podemos ser mais justos e mais piedosos. Amém, irmãos? Nós podemos recolocar a nossa esperança nas mãos daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção ao nome do Senhor dos Exércitos. Nós confiamos no Senhor. O nosso socorro virá do Senhor, que fez os céus e a terra. Abra suas mãos assim, feche os seus olhos. Que o Senhor, o Todo-Poderoso, com essa palavra, venha derramar sobre a sua vida a sua abundante graça. Que não falte graça, que não falte unção, que não falte direção para você neste final de ano e durante todo o ano de 2025. Ó Deus, nesse momento eu coloco a vida dos meus irmãos, todos aqueles que estão aqui nessa manhã. Coloque, ó Deus, nesse momento no coração dos teus filhos essa esperança, a esperança de que a vida deles vai mudar. Ó Deus querido, a esperança de que o melhor está por vir, a esperança de que o Senhor está no controle de
todas as coisas, a esperança de que a qualquer momento, em algum lugar, o Senhor fará novas todas as coisas, ó Deus. Ó Deus, que essa palavra seja uma revelação dos céus. Que Tu venhas, ó Deus, nesse momento, fortalecer a fé dos Teus filhos. Que possamos, ó Deus, corrigir as nossas prioridades. Que possamos, ó Deus, colocar o Senhor Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas, ó Pai. Que o Espírito Santo possa direcionar, guiar, ó Deus, conduzir cada um dos Teus filhos para o centro da Sua boa, perfeita e agradável vontade, ó Deus. Derrama nesse momento, ó Deus, de graça, de unção sobre a vida da Tua igreja. Que 2025 seja um ano maravilhoso para todos nós, um ano de portas abertas, um ano de grandes e incríveis experiências com o Senhor, ó Deus. Que 2025 fique marcado nas nossas vidas como um ano de intimidade, um ano de relacionamento, um ano, ó Deus, onde possamos ver o melhor do Senhor nas nossas vidas. Espírito Santo, nos leve, conduza, ó Deus, os nossos passos, segura nas nossas mãos e nos leve para vivermos o melhor ano das nossas vidas, ó Pai. Esteja nesse momento, ó Deus, nos levando para um Natal abençoado. Que nesses próximos dias, que nessas próximas semanas, ó Deus, possamos ainda mais refletir, ó Deus, nessa palavra, e que essa palavra nos leve realmente a colocar Jesus como alguém essencial, alguém indispensável na nossa vida e na nossa história. Ó Deus, eu oro e Te agradeço por essa palavra. Eu abençoo a Tua igreja, ó Deus. Eu profetizo, ó Deus, realmente dias abençoados para todos. Profetizo um ano realmente de muita riqueza e prosperidade para todos. Um ano de muitas experiências abençoadas. Profetizo, ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor, o nosso Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, te abençoe e te guarde. Que não falte sobre você sabedoria, graça e misericórdia. Que essa graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o mover e a direção do Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre. Quem ama Jesus, diga amém. Amém.